Gênesis 35:16. Partiu de Betel e, havendo ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Irmãos, diga comigo assim: Benoni, filho da minha dor. Diga comigo: Benjamim, filho da minha mão direita. Pai amado, aqui está a tua palavra, que será pregada nessa noite mais uma vez. Fala fortemente ao nosso coração, trazendo toda a revelação, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e nos ministrar nessa noite. Cada um de nós, ó Deus, temos uma necessidade. Embora estejamos aqui num grupo coletivo, mas eu sei que o Senhor fala com cada um individualmente, com revelação, palavra rema, palavra de sabedoria, que essa ministração trate conosco, possamos sair daqui abençoados para mais uma semana, em o nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Meus amados, esse é um momento muito triste da história de Jacó, porque ao dar à luz ao segundo filho, o primeiro foi José, agora é Benjamim, que ela chamou de Benoni, ela morre no parto. E é uma história triste, mas que poderia ser mais triste ainda, se Jacó não tivesse intervido naquele momento e mudado o nome do menino, que ela, no momento da dor, deu o nome de Benoni. Você já me viu pregar várias vezes aqui sobre histórias de Israel, histórias do Antigo Testamento, e você sabe que no Antigo Testamento, quando uma criança nascia, normalmente o nome era dado segundo as circunstâncias daquele momento, do nascimento, de uma situação que a família vivia. Eu preguei uma mensagem aqui há uns meses atrás, eu acho, não sei se dá um ano, e o nome da mensagem que eu preguei, vocês quem sabe vão lembrar, Berias, porque as coisas iam mal na sua casa, ou seja, até situação ruim na casa servia para dar nome para a criança que nascia. Então era o costume judeu, aliás é o costume judeu, porque eles interpretam o nome como algo muito importante. Mas antes de entrarmos especificamente aqui, às vezes as pessoas perguntam sobre por que apenas José e Benjamim eram filhos de Raquel, né? Porque Jacó casou-se com Lia, não com Lia, ele trabalhou por Raquel, né? Mas o sogro o enganou e acabou dando para ele Lia ou Leia, em algumas versões se chama Leia. E aí ele trabalhou mais 7 anos para casar com a mulher que ele amava mesmo, e a mulher do seu amor era Raquel. E ela teve apenas 2 filhos, que foi o José e depois o Benjamim, que aqui nesse caso ela tem e morre. Mas pega aí o capítulo 35, verso 23 comigo, para você conhecer um pouco das tribos e entender melhor essa mensagem. O verso 23 diz assim: Rúben, o primogênito de Jacó, o primeiro filho, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia. Então eram filhos de Jacó com a Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, ou Naphtali, filhos de Bila, servas de Raquel. Gade, Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Então aqui nós temos as 12 tribos de Israel, que é muito falada, muito comentada, mas às vezes as pessoas não sabem onde encontrar e como entender isso.
O nome, como eu disse, é marca. O nome significava personalidade. Aí a mãe está morrendo. E morrendo com muita dor. Tanto é que o texto diz que a alma já estava saindo quando a parteira disse: não se preocupe, você vai ter o filho. Deve ter sido aquele parto com muita dificuldade. E ela, no momento da dor, a única coisa que ela pensa é na dor. Então ela disse assim: muito bem, o nome dele vai ser Benoni, filho da minha dor. Mas ainda bem que Jacó estava do lado. E mesmo com todo o amor que ele tinha por Raquel, pelo respeito que tinha pela esposa, consideração, ele disse: não, isso não vai acontecer. Esse menino não pode se chamar Benoni, filho da minha dor. Imagine esse menino correndo aí pelo quintal, brincando aí nas ruas. E aí um menino pergunta para ele: como que é seu nome? Meu nome é Benoni. Ah, por que o seu nome é Benoni? Porque eu sou filho da dor da minha mãe. É muito triste, né? Era algo que ia se perpetuar na vida daquele menino. Ia trazer dor e rancor e remorso também, porque, enfim, tanta coisa errada aconteceria toda vez que o nome fosse mencionado, porque ele representava algo. Aí vem Jacó e diz: não vai ser Benoni, não, vai ser Benjamim, filho da minha mão direita, do meu braço direito, como se estivesse dizendo filho da minha força. Irmãos, a mãe olha e vê dor, o pai olha e vê louvor a Deus, né? É desse jeito que precisa ser a nossa vida. Tem muitas pessoas que elas, parece que a vida delas não vai para frente porque elas perpetuam o erro, o pecado, a desgraça, a tragédia, a memória de coisas ruins. Queridos, diga comigo assim: a maneira como nós enfrentamos a vida é decidido a nossa felicidade. Para pensar sobre isso. Quando nós decidimos viver a vida de uma forma melhor, a gente vive. Mas se a gente decidir também que vai ficar só reclamando, olhando para o que não vale, não presta, olhando para aquilo que não dá certo, nós vamos ter muitos motivos para não ser felizes, para viver uma vida de tristeza. Jacó, se é alguém que tinha, como é que eu posso dizer, essa experiência com essa situação de nome, era Jacó. Porque Jacó foi o menino que nasceu segurando o calcanhar do irmão, querendo nascer na frente do irmão, primeiro que o irmão, tentando tomar o lugar do irmão. Por isso colocaram o nome dele Jacó, usurpador, suplantador, aquele que quer tirar a bênção, o direito da primogenitura. Jacó carregou isso, irmãos, por muitos anos. Jacó carregou esse nome. Toda vez que alguém falava o nome de Jacó, ele lembrava: eu sou aquele que tentou tomar o lugar do meu irmão. Tanto é que ele não conseguiu do nascimento. Depois ele fez lá um rolo com prato de lentilha. Já preguei aqui recentemente sobre isso. Mas Jacó não gostava dessa vida. Essa vida não era a vida que Jacó queria. Tem muitas pessoas que vivem uma vida, mas elas não gostam da vida que estão vivendo. A vida como elas estão vivendo não é a vida que Deus gostaria que elas tivessem. Só que elas às vezes não querem mudar. E aí Jacó teve o privilégio, a alegria, a honra de um dia lutar com um anjo. E é daí que sai a nossa canção antiga, né? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Quem não conhece, quem nunca cantou essa canção? E enquanto não o abençoou, e nessa bênção o nome é mudado. E não é mais Jacó, seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus, agora o seu nome será Israel. Que privilégio, irmãos. Israel é o país que todos nós cristãos sonhamos em conhecer, né? Sonhamos em estar lá, em participar um dia dessa viagem, de estar um dia nessa terra. Então Jacó sabia o que era carregar um nome que tinha uma tragédia junto, que tinha um sentimento pecaminoso até, um sentimento de maldade, um sentimento de fracasso junto com ele. Ele disse: o meu filho não vai ser assim. Ele não será Benoni, mas ele será Benjamim. Jacó escolhe transformar a dor em força. Irmãos, diga comigo assim: a dor é inevitável. Mas diga comigo assim: mas o sofrimento é opcional.
Queridos, todos nós em algum momento sofremos dor. São dores de perdas, de ente querido que vai e a gente não esperava e aquilo dói demais. São dores de casamentos desfeitos. São dores de filhos que entram por caminho das drogas. São dores de filhas que se envolvem com coisa errada. São dores de ser traído numa empresa onde você está indo bem, pode ser até um líder, mas alguém vai te dar uma rasteira mesmo, coisa de suja, coisa errada. São dores da vida. Ninguém escapa da dor. Em algum momento nós vamos sentir a dor na vida. Agora o que não podemos é ficar mantendo essa dor conosco. O que não pode é perpetuar essa dor. É fazer com que ela fique sendo lembrada cada vez que acontece alguma coisa difícil. Por isso que nós podemos passar pela dor, mas não precisamos viver a dor. Jacó aqui é um pai mudando o futuro do filho. Aqui é um pai discipulador, é um pai não só de paternidade física, um pai que colocou no mundo, mas é um pai de paternidade espiritual. E aqui eu aproveito para conversar com pai e mãe. Hoje é dia de altar da família, daqui a alguns minutos nós vamos abraçar nossa família. Como é que está nosso altar de pai e mãe? Até mesmo de avós. Eu e a pastora ficamos com a Luísa essa semana por uns 4 dias. A Aline viajou com Evandro e nós tivemos o privilégio de a Luísa dormir com a gente lá, ficar com a gente direto. Foi muito bom. E em algum momento ela fala alguma coisa e a gente está ali orientando, ensinando. 3 anos. 3 anos apenas, mas já aprende na escola, já aprende com coleguinhas no parquinho, falar algumas coisas que não deve. Então, o tratamento de um pai e de uma mãe não é só o tratamento de trazer o alimento para casa, mas é o tratamento espiritual. É o tratamento de ver como é que os nossos filhos estão crescendo, nossos netos estão crescendo, como está sendo o exemplo que nós estamos dando. É muito importante a igreja por causa disso, porque nós podemos trazer os filhos e a família e ensiná-los no caminho, ensiná-los como pais espiritual. Bom, mas para falar de Benjamim, eu preciso lembrar algumas coisas de José. Dá uma olhada comigo no capítulo 42. Pula comigo lá para capítulo 42, de Gênesis mesmo, né? E o verso de número 6. Gênesis 42, 6 diz assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Bom, aqui falando um pouco de José agora, vocês já vão entender por que eu estou falando de Benjamim e passei para José. José foi vendido, vocês sabem como os irmãos, como escravo, os irmãos vão para casa e dizem para o pai que José morreu, algum bicho matou José, né? Mas José estava vivo, foi parar no Egito, e aqui ele é governador. Aqui ele é o grande líder do Egito. E agora os irmãos vão até ele e não o reconhecem. É ele que está comandando a comida. O Egito, por alguma época, por um momento, ele supriu a necessidade do mundo. O Egito foi o país de primeiro mundo na época. Deu comida para o mundo todo. E todo mundo que precisava de comida ia até o José, ia até o Egito. E era o José que decidia tudo. Que fez os celeiros e guardou alimento. Os irmãos vão até ele, não sabendo. E José, ainda com aquele sentimento no coração, começa a fazer com que os seus irmãos tragam Benjamim. Porque o irmão de José com o pai e a mãe era Benjamim. De Raquel e Jacó só teve 2 filhos, José e Benjamim. Então dá uma olhada que interessante, porque aqui se cumpre o sonho, famoso sonho de que ele foi pegar a lenha e os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. Aqui está se cumprindo isso literalmente. Mas dá uma olhada comigo numa história aqui sobre Benjamim agora, no capítulo 42, verso 15. É aí mesmo, só que no verso de número 15. Ele diz assim, olha o que José faz. Nisto sereis provados pela
vida de Faraó. Daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Quem que era o irmão mais novo? Benjamim. Os irmãos de José sobem para Jacó, falam, vão buscar comida no Egito. Eles sobem para pegar comida no Egito, mas Jacó não deixa levar Benjamim. José diz assim, o meu filho José já mataram, já morreu, eu não quero perder o outro, que é o mais novo, caçula. E segura Benjamim não vem. E aqui José diz assim, não, eles não sabem que é José, não conhecem, não sabem que é o irmão, pensam que estão lidando com o governador, e realmente estão lidando com o governador do Egito. José diz assim, vocês não vão receber comida aqui, sem que antes venham, tragam o seu irmão mais novo. Enviai um dentre vós, verso 16, que traga vosso irmão, vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras. Se há verdade no que dizeis, se não, pela vida de Faraó, sois espiões. José sabia que não era nada disso. Mas José estava mesmo, era judiando dos irmãos, para que pudesse ver Benjamim. Irmãos, dá uma olhada agora no capítulo 43. Olha que coisa linda começa a acontecer no capítulo 43. Porque eles acabam indo, convencem o pai que tem que trazer Benjamim. E o pai, com muito medo, Jacó com muito medo, mesmo assim libera Benjamim para poder soltar o outro irmão que ficou preso, né? Capítulo 43, verso 29. Dá uma olhada comigo aí. Verso 29, diz assim: levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Anos longe do irmão. Olha o que acontece no verso 30. José se apressou, procurou um lugar para chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Eu começo a imaginar a cena. A vontade de dizer que era José, mas não queria dizer. Ele vai para a câmara sozinho, se esconde e chora, porque ele mata a saudade de Benjamim. Essa história é muito linda. E aí ele convida para que eles participem de um banquete com ele. Mas olha o que ele faz para Benjamim. Dá uma olhada no verso 30, ou melhor, no verso de número 34. Verso 33. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Olha o verso 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. Olha o amor dele por Benjamim. E a porção de Benjamim era o que, irmãos? 5 vezes mais do que de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. A porção de Benjamim foi 5 vezes maior. Tem um pastor amigo meu, ele é pastor em São José do Rio Preto, uma linda igreja enorme. Estivemos lá agora na convenção, foi na igreja dele. E esse pastor Valério Gomes, ele tem um livro chamado A Porção de Benjamim. Ele pregou aqui, ele lançou o livro aqui, mas faz muitos anos. Acho que muita gente não vai lembrar disso. E a porção de Benjamim foi a porção maior, por causa do amor que ele tinha pelo irmão mais novo. Irmãos, Benjamim, ele não só teve o seu nome mudado, como olha o capítulo 49, dá um pulo aí. Pula para o capítulo 49. Jacó, melhor dizendo, está velho. Jacó vai morrer. Jacó está no final da vida. E todo pai, no final da vida, chama os filhos para abençoar. Estende a mão direita, esse é o costume do judeu, e abençoa seus filhos. E é muito interessante que o judeu, quando abençoa, ele diz algumas coisas que são características do filho. Por isso que nomes são importantes para eles. Aí ele coloca uma característica em cada nome. Eu não vou ler todos eles aqui. Fica como tarefa de casa, leia lá em casa.
Mas vamos ver alguns. Capítulo 49, verso 9. 49, 9. Diz assim: Judá, olha o que ele chama Judá, seu filho. Judá é o quê? Um leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Eu brinquei com os irmãos hoje de manhã aqui. Será que esse menino gostava de dormir? Ninguém podia mexer com ele, que ele virava um leão? Tem gente aqui no nosso meio que quando acorda de manhã é melhor não conversar com ele. Não fala nada, que hoje de manhã, quando eu perguntei, teve gente que cutucou o outro assim. Tem gente que de manhã é melhor não conversar. Se conversar, leva patada. Leva uma meia hora para a pessoa melhorar. Depois de uma meia hora, ela começa a dar risada, começa a conversar. Mas a hora que acorda, deixa quieto. Dá o café e deixa quieto. Ah, tem bastante gente rindo, né? A gente vai descobrindo essas coisas. Bom, eu não sei se era essa característica. Agora dá uma olhada no verso 13. Olha o que Jacó fala de Zebulon. Zebulon habitará na praia. Olha que bênção, irmão. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Deveria gostar de praia, né? O 14, o Issacar. Olha o Issacar, que interessante. Issacar é jumento de fortes ossos. Eu acho que se um pai hoje falar assim, esse meu filho aqui é uma maravilha, esse aqui é um jumento. Mas era elogio, irmão. Era elogio. Eu sei que hoje, né, Dinho, se chamar um filho de jumento, o filho briga com a gente. Mas era elogio, Henrique. Pastor, irmão Paulo, pensador. Era elogio. Irmãos, é jumento de fortes ossos. Irmão, um jumento carrega peso. Um jumento forte, trabalhador. Não é melhor que seja um jumento? Muito bem, deixa para lá, né? Acho que vocês não gostaram da ideia. Aí o outro filho, o verso de número 20, Azer, o seu pão será abundante. Olha aqui, que coisa bonita, irmão. Estou abençoando a Azer. Azer, o seu pão será abundante. Ele motivará delícias reais. Já pensou? Alguma coisa estava acontecendo na vida desses meninos. José, irmão, meu nome é José. José Jorge. Quem é José aqui? Levante a mão. Tem uns Josés aqui, José, o que é, irmão? José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Bênçãos lindas, né? Muito bem, agora vamos para Benjamim, porque assim eu não vou prolongar muito a mensagem. Estude em casa, é muito linda. As bênçãos que Jacó dá para os filhos quando estão para morrer, quando ele está para morrer. Verso 27. Benjamim é lobo. Você fala isso, fala, o que é isso, pastor? Jesus disse que nós somos ovelhas. Mas aqui é a característica do lobo, é a qualidade do lobo. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, devora a sua presa e à tarde reparte o despojo. O filho do meu braço direito é lobo. Eu estava olhando sobre lobo. O lobo, irmão, ele caça por resistência. O lobo não caça. Irmão, quando o lobo decide caçar, ele não desiste. Quem já assistiu filmes aí que tem lobo perseguindo a pessoa, irmã Kátia? Você vê o filme todo, o lobo atrás da pessoa. Ou o cara mata o lobo no final, ou o lobo mata o cara. Porque o lobo, ele não desiste da caça. É muito complicado isso, porque às vezes o nosso problema, às vezes, como a vida do dia a dia, de êxito, é que nós somos pessoas que desistimos fácil. A gente começa e desiste, para. Mas o lobo, ele não desiste, ele caça por resistência. Outra coisa, as patas do lobo, elas são preparadas para subir em qualquer terreno. Ela pode andar no meio da neve e pisar com facilidade, como ela pode subir lugar escorregadio, ela consegue subir e rapidinho. Se precisar subir em pedra, sobe também. Que Deus nos dê graça de andar bem em qualquer terreno. Porque tem terreno que é perigoso, né, irmão? Às vezes você, sem querer, está lá
No seu trabalho tem um terreno perigoso. Na sua família tem uma situação que é um terreno perigoso. Que Deus nos dê graça de pisar com cuidado. E saber entrar e saber sair. O texto, a história também diz que a audição deles são muito aguçados. Eles escutam muito longe. A visão noturna, eles veem o que ninguém vê. Por isso que ele percebe a caça de longe. O olfato, diz que o lobo chega a cheirar até 2,5 km de distância, ele sente o cheiro da caça. Ou o cheiro da presa que ele quer pegar. O cheiro, quando ele é mencionado na Bíblia, ele tem ligação com discernimento. Que Deus nos deu o discernimento de Benjamim. Que Deus nos deu o discernimento de um lobo. Que não há erro nenhum nisso. Que a gente perceba a distância, a situação que está acontecendo. Os pelos deles, do lobo, tem 2 camadas. Por isso que o lobo pode correr na chuva, pode correr no vento, correr em qualquer situação, na lama, que quando ele chacoalha, ele tem facilidade de se livrar daquilo, porque são 2 camadas de pelo. O lobo, ele tem um poder na saliva, um poder de cura. O cachorro também tem, né? Se o lobo é machucado, ele começa a lamber e a saliva dele cura o próprio ferimento. E a história diz que ele tem uma arrancada de velocidade de pelo menos 70 quilômetros só na arrancada. Você já imaginou um lobo conseguir arrancar 70 quilômetros por hora? Não tem, dificilmente uma presa escapa de um lobo assim. Irmãos, diga comigo assim: rejeitar Benoni não era apenas rejeitar o nome, mas também rejeitar um destino. Levanta a sua mão direita e diga assim: eu sou Benjamim, não sou Benoni, não sou filho da dor, sou filho da mão direita do Pai. A mão direita era a mão que abençoava. Você vai ver na Bíblia, toda vez que fala de abençoar, se estende a mão direita. A mão direita que abençoa, a mão direita que traz honra, que traz favor. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, meu irmão, minha irmã. Se você entrou aqui como Benoni, filho da dor, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje como Benjamim, filho da mão direita do Pai. Vamos ficar de pé e nós vamos, nesse momento, orar com a nossa família. Quero convidar minha família para subir aqui. Pastora Dulis, vem aqui com a pastora Credinês, orar por nós. Vamos orar junto com o pastor Adulis, vamos orar com a nossa família. E ore agora por aqueles que você conhece na sua família, que às vezes vive uma vida de Benoni. A vida é apenas lembrança da dor. Mas é bom você saber que Deus tem uma vida de Benjamim para você.